Se prepare, porque hoje você vai conhecer 5 casos em que assassinatos, estupros e mortes brutais foram cometidos e varridos para debaixo do tapete, por causa de um único motivo: dinheiro. E eu não tô falando aqui de compras de testemunhas, de juízes ou de provas. Tô falando do simples fato do investigado ter muito dinheiro. Imagina você estar sentado numa sala de tribunal, assistindo a um julgamento. Você ouve o juiz bater o martelo e, em vez de uma sentença pesada por um crime horrível, você vê um sorriso irônico estampado no rosto de quem deveria estar preso. Você se inclina um pouco na cadeira e pensa: como que é possível um monstro desse não ser condenado? Olhando para o lado, você percebe que ninguém ali está surpreso. Enquanto o réu sai andando pela porta da frente e vai em direção ao carro para ir embora, nesse momento, você percebe o que aconteceu. O carro é um carro chique e muito caro. O réu vai embora com 4 seguranças particulares. E é aí que você entende: quem é rico tem uma justiça diferente de quem é pobre. Antes da gente começar o vídeo, não deixe de seguir a gente. Aqui a gente expõe os bastidores, as entrelinhas e tudo o que você tem que saber do que acontece no mundo, mas não tem a menor ideia. Também é importante avisar que esse vídeo vai ser um pouco mais pesado, vai falar sobre assassinatos, mortes e abusos. Então se você acha que esse conteúdo é um pouco sensível, por favor pula esse vídeo e procura outro vídeo no nosso canal. Bora lá pro vídeo? Se o pobre rouba comida, ele vai pra cadeia. Se o rico mata 4 pessoas bêbado, ele vai para uma clínica de luxo. Enquanto um adolescente comum se vê algemado por um deslize, o filho de um milionário sai abraçado ao advogado, como se fosse um astro de cinema. Esses casos que eu vou falar aqui não são acidentes da lei. Eles são a prova de que quem tem dinheiro compra a liberdade, a inocência e até a própria realidade. E aqui a gente não tá falando de 1 ou 2 casos. É um padrão global, e você vai ver isso no nosso primeiro caso. Ethan Couch. Era noite em Burleson, Texas, em junho de 2013. Ethan Couch tinha 16 anos. Ele dirigia sua Ford F350 gigantesca em uma estrada escura, que estava sendo iluminada só pelos faróis dessa sua caminhonete. No celular, ele tinha acabado de falar com o pai, um milionário que tinha empresas no setor de pagamentos. Na caçamba, estavam amigos se divertindo, bebendo e dando risada. Ethan, entrando nessa vibe de diversão, começou a acelerar e se distrair com os amigos na parte de trás. De repente, ele atingiu alguma coisa na beira da estrada, mas não conseguiu identificar o que era. Quando ele desce do carro para ver o que aconteceu, o espanto. 4 pessoas ajudavam uma motorista que estava com o carro quebrado no canto da estrada. Ethan, distraído, não as viu. Ele não freou e a sua caminhonete atravessou essas pessoas como se fosse uma bala, a mais de 110 km por hora. O resultado disso são 4 mortos na hora e 9 feridos, entre eles um amigo que jamais voltou a andar. Quando a polícia chegou no local, naquela noite escura e fria, encontrou Ethan completamente alcoolizado, com 3 vezes o limite legal de álcool no sangue, além de algumas substâncias ansiolíticas dentro do carro. No banco de carona da sua caminhonete, encontraram várias garrafas de licor abertas e cerveja espalhada por todo lado. Os policiais, na mesma hora, levaram Ethan sob custódia, com o sentimento de que haviam feito seu trabalho e com a esperança de que aquele criminoso e assassino passaria muito tempo na cadeia para cumprir sua merecida pena. Mas o que acontece no desenrolar dessa história mostra o quão absurdo a classe social de uma pessoa pode influenciar em como a justiça pune. No tribunal, as famílias das 4 vítimas estavam sentadas, prestando atenção nos advogados e no juiz. Elas estão completamente tensas e apreensivas para saber o veredito. Quando tudo parece estar se encaminhando para um desfecho justo, o advogado de defesa do Ethan pede a palavra para defender o seu cliente. E o que ele diz choca a todos. Abre aspas. Não estamos aqui para pedir perdão. Ethan sofre de afluenza e não pode ser responsabilidade pelos seus atos. Para quem não sabe, afluenza é uma condição que atinge pessoas com uma condição financeira favorável, a desconectando da realidade. Palavras bonitas e chiques do advogado, mas a tradução para a realidade mostra que é uma sujeira sem tamanho. O advogado de Ethan estava basicamente dizendo que pelo fato do Ethan ser tão rico, tão mimado e tão protegido por seus pais, ele não tinha como saber suas consequências dos seus atos. Portanto, não podia ser julgado como ciente de suas ações irresponsáveis. A doença afluenza foi apenas uma doença inventada pelo advogado para tentar livrar o seu cliente da prisão. O sentimento foi de completa revolta no tribunal, mas o mais incrível foi que o juiz aceitou. O resultado? Nenhuma prisão. 10 anos de liberdade condicional e uma clínica de luxo de $500 mil por ano. Uma clínica com piscina, quadras de esportes, videogames, visitas diárias de familiares e um espaço aberto. Isso parece alguma punição para você? Se você acha que esse caso fica aberto a interpretações pelo fato dele ser menor de idade, com apenas 16 anos, vem comigo então no próximo caso. Robert Dust, Galveston, Texas, setembro de 2001.
Um barco balançava com as ondas do mar, enquanto a temperatura ainda era muito fria em uma manhã. Parecia mais um dia normal na vida de 3 pescadores simples que estavam navegando em busca de seu sustento. No seu trajeto comum de pesca, eles avistam alguns sacos pretos boiando no mar. Decidem se aproximar para recolher e limpar o meio ambiente. Eles estacionam o barco ao lado dos sacos e conseguem com alguma dificuldade puxá-los para dentro. Ao abrirem esses sacos, o terror toma conta dos pescadores. Um deles até correu para vomitar para fora do barco. Quando o capitão se aproxima para ver o que era, a surpresa. Partes de corpo humano cortados estavam dentro desses sacos pretos boiando no mar. Claro, os pescadores levaram os sacos para a polícia, e após análise de DNA, eles descobriram que se tratava de um homem chamado Morris Black. A dúvida agora era descobrir por que ele tinha sido morto ou esquartejado. Em uma das partes do corpo, a polícia também encontrou uma bala, que tinha ficado alojada. Era então a pista necessária para encontrar quem foi o responsável por essa atrocidade. Ao rastrearem o dono da arma que foi usada para disparar aquela bala, chegaram ao nome de Robert Durst, ninguém menos que o vizinho de Morris Black e um herdeiro bilionário de arranha-céus em Nova York. Nos depoimentos, Robert parecia muito nervoso, não conseguia manter as mãos paradas e estava sempre se mexendo, como se estivesse tenso com o que ia acontecer com ele. Preso, Robert não negou e disse com todas as palavras: "Sim, eu o matei. E sim, cortei o corpo em pedaços." No caso, ele alegou que no dia 28 de setembro de 2001, chegou no seu apartamento de noite quando encontrou Morris Black sentado em seu sofá sem ser convidado. Segundo Robert, ele sentiu um olhar maldoso no rosto do Black e disse que ele tinha pego sua arma que estava escondida dentro do forno da cozinha. Após uma disputa física, a arma acidentalmente foi disparada e matou Black no local. Depois do tiro acidental, ele teria entrado em pânico porque achava que, sendo um homem rico, seria visto como suspeito ou mentiroso se decidisse contar a verdade. Por isso, ele decidiu esquartejar Black e jogar todas as suas partes do corpo no mar, para nunca mais ser achado. Esse medo é a parte central da justificativa que Robert apresentou no tribunal. Algumas alegações ou teorias levantadas pelos promotores dizem que Morris sabia quem Robert realmente era, ou ao menos desconfiava, especialmente porque Durst estava vivendo uma vida de fugitivo em Galveston, tentando escapar de suspeitas relacionadas ao desaparecimento de sua esposa. Com milhões de dólares gastos, os advogados descrevem Robert como um homem frágil que teria lutado em legítima defesa. Eles ensaiam jurados, destroem provas, semeiam dúvidas e tentam comprar tudo e todos durante o julgamento. O júri acredita. Robert Durst, que confessou matar e serrar o corpo de Morris, é absolvido. Sai do tribunal diretamente para sua casa milionária livre, para viver mais de 25 anos desfrutando de sua herança bilionária dos arranha-céus de Nova York. Tudo bem, se no primeiro caso você ficou em dúvida pelo fato do garoto ser um menor de idade, nesse segundo, talvez você tenha ficado em dúvida pelo fato de ter sido, então, de acordo com os advogados, legítima defesa. O que você me diz pelo próximo caso, então? Brock Turner. Stanford, Califórnia, janeiro de 2015. Uma jovem de 22 anos está se divertindo em uma festa universitária americana. Junto com suas amigas na pista de dança, elas estão se divertindo, bebendo, aproveitando a música alta e aliviando aquele estresse que uma universidade pode sim causar a um jovem. Essa jovem, de repente, começou a se sentir mal, talvez pela exaustão da música, da dança ou pelo excesso de consumo de álcool. Então, ela decide se afastar, para sentar e recuperar um pouco o fôlego longe de todo o barulho da festa. A jovem foi ficando cada vez pior e sentia que não melhorava. Pensando em pedir ajuda, ela se levanta e tenta reencontrar alguns amigos para a levar ao hospital, mas ela não consegue. Sua visão fica turva e descontrolada. Ela perde a consciência e cai atrás de uma lixeira, em um lugar afastado da festa e pouco movimentado. É ali que Brock Turner, uma promessa da faculdade e visto como um prodígio da natação de elite, a encontra. Estirada no chão, fraca e sem reação. Ao invés de fazer o que qualquer pessoa normal teria feito e ajudá-la, ele decide olhar em volta. Com atenção, ele procura qualquer pessoa que poderia ver o que ele estava pensando em fazer com ela. Como ele não vê ninguém, ele decide se aproveitar da jovem desacordada. Ele se deita sobre ela. Alguns minutos depois, 2 ciclistas passam e nesse exato momento, vem aquela cena absurda, param e gritam: "Ei, o que você está fazendo? Você está louco?" Brock tentou correr para escapar, mas os ciclistas são mais rápidos e conseguem o segurar, o pegando literalmente no flagra. Enquanto eles o seguram, a jovem continuava inconsciente, no chão, completamente exposta. Eles o seguraram no flagrante até a polícia chegar e o levar sob custódia.
No julgamento, absolutamente todas as provas eram muito claras e provaram que o Brock se aproveitou da jovem desacordada. O DNA, as testemunhas, câmeras de vigilância, tudo, absolutamente tudo mostrava o crime chocante que Brock tinha cometido. Porém, os advogados de defesa usam uma carta que ninguém esperava que funcionasse, mas funcionou. Eles disseram, abre aspas, esse é um jovem promissor e uma das apostas da natação americana para o futuro desse país. Ele tem um futuro brilhante pela frente e a prisão arruinaria sua vida. O juiz acena com a cabeça e concorda. Brock é sentenciado a 6 meses de prisão por, abre aspas, ter um futuro brilhante. Desses 6 meses, ele cumpre apenas 3 meses e é liberado. A vítima escreveu uma carta de 7.000 palavras que rodou o mundo e gerou indignação em milhares de pessoas. Enquanto ela sangrava no papel, ele voltou para casa praticamente intacto. Mais uma vez, a justiça caiu sobre quem não tinha privilégios. O garoto prodígio da natação foi liberado com um tapinha nas costas. Se para um garoto que talvez virasse uma estrela, a justiça já foi branda, imagina como ela seria com um magnata do petróleo bilionário. Vamos para o próximo caso. Cullen Davis, Fort Worth, Texas, agosto de 1976. É noite na mansão de Priscilla Davis, ex-mulher do bilionário Cullen Davis. Ela está se preparando para dormir, vestindo seus pijamas e já imaginando o que faria no dia seguinte quando acordar. Na sala estão a sua filha Andrea, de 12 anos, e então o seu namorado. De repente, ela escuta barulhos no andar de baixo, quase como pequenas explosões, gritos e muita correria. Ela se apressa e começa a descer a escada, completamente horrorizada e com medo do que iria encontrar. Ao chegar na sala e olhar no sofá, ela vê a sua filha morta com um tiro. O seu namorado no tapete, todo ensanguentado, também imóvel. Ela escuta um barulho atrás dela e se vira rapidamente, quando também é alvejada por tiros. Mas antes de desmaiar pela perda de sangue, ela conseguiu ver que o atirador era um homem usando uma peruca de mulher com luvas pretas. Achando que tinha terminado o serviço, o homem vai embora e, sem imaginar, deixa Priscilla viva. Vizinhos ouviram o tiroteio e os barulhos, viram um homem saindo da casa e, na sequência, correram para dentro para tentar ajudar. Eles ficaram horrorizados com a cena que vem na sala da mansão. Ligam para a polícia e para a ambulância, que chegam a tempo de salvar a vida de Priscilla. Durante o julgamento, as provas eram claras. Cullen Davis, ex-marido de Priscilla e o bilionário no mundo de petróleo, era claramente o atirador que tinha se fantasiado com peruca e luvas pretas para não rastrearem as digitais. Inúmeras testemunhas confirmaram que ele era o atirador, e o casal estavam passando por um divórcio milionário, quase em uma guerra discutindo sobre quem ficaria com os milhões de dólares e a guarda da filha. O advogado de Cullen era conhecido por ser intimidador e extremamente hábil em defender milionários de crimes absurdos que cometeram, e durante o tribunal, em 1977, ele falou de forma alta e de forma agressiva, abre aspas, as provas são frágeis, não há certeza absoluta. O assassino tinha cabelo comprido, enquanto o meu cliente é praticamente careca. Para surpresa de muitos, mas não para minha e nem para sua, o júri balança a cabeça de novo e concorda com o advogado. Cullen é absorvido de todos os crimes e sai pela porta da frente, de volta para sua vida de magnata do petróleo. Alguns anos depois, existe um novo julgamento para duas coisas. Primeiro, acusavam Cullen de ter contratado um assassino para matar a ex-esposa, e segundo, acusavam Cullen por ter matado o juiz do julgamento anterior. As duas acusações, no entanto, foram recusadas e Cullen foi absolvido. Tá entendendo? Você vê como isso faz parte de um sistema onde os ricos conseguem se livrar? A próxima história para mim é a mais chocante. Vamos nessa? Nicholas Van Hoogstraten, Reino Unido, 1999. Em uma casa chique no subúrbio de Londres, a esposa de Mohammed Raja, um barão do mercado imobiliário inglês, chega de um jantar com suas amigas e chama pelo marido. Sem resposta, ela decide procurá-lo naquela mansão enorme. Ela procura pelo hall de entrada, pela sala de jantar e nada. Ela não consegue encontrá-lo. Ficando cada vez mais assustada e com medo, ela decide checar os banheiros quando ela se depara com uma cena assustadora. Ela encontra o seu marido morto dentro da banheira com mais de 10 ferimentos de faca. As investigações mostraram que o mercado imobiliário de luxo na Inglaterra era dominado por duas pessoas, dois rivais,
primeiro era Mohammed Raja, que tinha sido encontrado morto, e Nicholas Van Hoogstraten, que era conhecido como um bilionário excêntrico, conhecidíssimo por ameaçar rivais e colecionar inimigos dos negócios. Depois de investigações, análises de DNA, fichas de negócios e muita especulação, 2 capangas foram presos. Capangas que foram ligados diretamente a Nicholas, provando que ele tinha encomendado a morte de Mohammed por causa de uma disputa de negócios imobiliários. Parece que, dessa vez, Nicholas tinha cruzado uma linha perigosa e, com todas as provas que existiam, ele iria ser preso para o resto da vida. Em 2002, o julgamento aconteceu e, incrivelmente, ele é condenado por homicídio culposo e conspiração. Será que dessa vez, no nosso último caso, um bilionário vai realmente sofrer a punição que merece? Na verdade, não. Não, ele não vai. Nicholas e seu batalhão de advogados decidem ir por uma estratégia burocrática. Eles enchem os juízes e advogados do caso com documentos e mais documentos, pedindo apelação e mudança de punição. Eles apelam, até que finalmente eles conseguem reverter a pena de Nicholas e ele é inocentado na esfera criminal. Na esfera civil, um juiz ainda mantém a decisão e o declara responsável, mas a punição é uma indenização pequena de 6 milhões de dólares para a família Raja. 6 milhões de dólares para ele não era nada, ele conseguiria pagar isso sem problema nenhum. Mas, ao saber da condenação, Nicholas simplesmente cruzou os braços e disse: "Não darei um centavo para aquela família." E por incrível que pareça, ele realmente não pagou. Ele continuou vivendo na sua mansão, rodeado de luxo, de poder e dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Ele não sofreu nenhuma punição pelo seu crime e não pagou nem essa multa que era suposto ser paga. 5 crimes diferentes, 5 histórias, mas a mesma lógica. A pessoa normal paga com a vida, o rico paga com o bolso e sai livre, sem se preocupar com nenhuma punição. A surpresa não é que eles se safaram. A surpresa é como o sistema funcionou exatamente como deveria. Quem pode bancar, pode se safar. O dinheiro, ele compra diagnósticos, advogados, tempo, compra até o júri. Esses homens não são exceção, eles são a prova viva de que a justiça não é cega. Ela enxerga, e ela enxerga muito bem, a cor do dinheiro. Se esse vídeo te deixou indignado, faz o algoritmo trabalhar a nosso favor. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Porque enquanto os ricos compram liberdade, a única coisa que a gente pode comprar é a verdade.